Yo soy el doctor Eric Martínez, soy médico, soy pediatra, profesor, pesquisador del Instituto de Medicina Tropical Pedro Cury en Habana, Cuba. Mas agora, aqui em Brasil, estou com OPAS, Organização Pan-Americana da Saúde, e nossa presença, como o Dr. Renato explicou, tem que ver com a epidemia de dengue que tem no Brasil. Então, nas próximas slides, eu vou mostrar algumas ideias, principalmente relacionadas com atenção aos doentes com dengue. Mas esta primeira, como você vê aqui, a slide é dedicada ao vetor, ao mosquito, porque até agora não temos uma vacina útil para a dengue, nem outra tecnologia que possa nos ajudar. Então, a oportunidade para o controle da dengue é o controle da mosquito Aedes aegypti. E se não tivermos dengue, nunca vamos a ter óbitos. Así que é óbvio que se queremos diminuir ou inclusive não ter óbitos, a primeira coisa que devemos aspirar é um bom controle do mosquito Aedes aegypti. Mosquito Aedes aegypti, vocês todos conhecem, é um mosquito que mora com as famílias, seus criadouros estão dentro da moradia ou fora, muito perto. Por isso é que cada profissional da saúde tem que contribuir a esta divulgação para o controle do vetor. Devo dizer também que a dengue não é uma doença transmitida por vetores. Não pode ser adquirida por outra via, nem por la boca, nem via respiratória. Quer dizer que uma pessoa, uma mãe que esteja lactando, tem dengue, não tem que interromper a lactância e nas outras vias de transmissão, somente por através do vetor, neste caso mosquito Aedes aegypti. Próxima. Bom, aqui você vê, este é o mapa epidemiológico da região das Américas. Praticamente todos os países da região têm dengue, e fora da nossa região também tem dengue. Mais de 100 países hoje no mundo tem dengue, assim que dengue não é um problema somente brasileiro, nem de Ceará somente. Mas você vem aqui, Brasil é o país das Américas que maior número de doentes com dengue notifica. E, infelizmente, como o Dr. Renato diz, também é o país que maior número de óbitos tem. Então, temos que trabalhar todos juntos para não ter epidemias de dengue. Mas, se temos epidemia, o trabalho tem que ser para não ter óbitos. A proposta seria óbito zero pela dengue. Próximo. Isto é, dengue é uma doença sistêmica, é uma doença dinâmica. Cada vez que vemos doentes, como ontem no Hospital São José ou anteontem no Hospital Albert Sabin, esta frase é cada vez mais importante, porque dengue é uma doença sistêmica. Você tem que saber que o vírus circula por todo o corpo, fígado, coração, tudo. E, portanto, não existem formas típicas e atípicas de dengue, porque dengue, como diz mais abaixo, dengue tem um amplo espectro clínico, não? A mais frequente é que a gravidade depende do extravasamento de plasma, mas dengue tem um espectro clínico amplo, porque é uma doença sistêmica, viu? E porque é também uma doença dinâmica. Quer dizer que você pode, hoje e amanhã, o doente tem sintomas, e talvez à noite
já mudou a clínica da doença e tem outros sintomas. Así que, que quão importante. Dengue, primeiro que todo, é uma doença, uma. Assim que não é correto falar como se dengue clássico e dengue hemorrágico foram duas doenças. Dengue é uma só doença, viu? Mas é uma doença sistêmica e pode agravar com comprometimento de alguns órgãos. E também uma doença dinâmica, porque a expressão clínica da doença vai mudando. E os médicos temos que conhecer bem tudo isto. Mas o próximo conceito é que dengue tem 3 fases: a fase febril, a fase crítica e a fase de recuperação. Aqui você vê, a coluna primeira expressa a fase febril da dengue. Devo dizer que não todos os infectados pela dengue têm sintomas. Os clínicos reconhecemos os doentes quando são doentes, quando têm febre, têm sintomas, mas há perto desse doente outras pessoas que têm o vírus em os corpos deles sem sintomas, viu? Os doentes subclínicos, assintomáticos. Mas os clínicos, para nós, começa a doença com a febre, viu? Então, a febre de dengue pode ser variável. Pode ser febre de 2 dias, 3, mas também pode ser 5 ou 6 dias. Mas essa febre é sempre a expressão, acompanha a viremia, e você vê a viremia. Portanto, para fazer cultura e identificação do vírus, é preciso a amostra ser pegada ao mesmo começo da febre, viu? Segundo dia, não muito mais, porque a oportunidade de identificar o vírus é os primeiros 2 ou 3 dias da febre, para cultura e identificação do vírus, ou para PCR, que é diagnóstico molecular, quer dizer, reação em cadena da polimerasa. Mas essa febre, cuja duração é variável, pode ser acompanhada de outros sintomas. Eu digo pode, porque o mais frequente em adultos é que a pessoa tenha febre, dor de cabeça, dor em los olhos, tem alguma erupção na pele e tem algum sintoma digestivo. Pode ser vômitos, pode ser alguma diarreia, incluída, e pode ser dorzinho abdominal. Eu digo dor leve, para diferenciar do dor intenso que ocorre quando a febre cai, viu? Mas também algumas pessoas durante a fase febril podem ter pontos vermelhos na pele, expressam petequias, e febre com essas petequias ou uma prova do laço positiva não significa nem que é dengue hemorrágico, nem muito menos dengue grave, porque a gravidade não depende das hemorragias na pele, mas é um indício, uma ajuda para o clínico, para reconhecer a doença e para acompanhar a seu doente, viu? Então, mas digo que os adultos, porque as crianças não sempre têm outros sintomas associados. As crianças podem ter dengue e talvez somente tenham febre, viu? Então, como reconhecer? Médico é médico, não é divino, hein? Como reconhecer? Você precisa cultivar, desenvolver um pensamento epidemiológico. Precisa fazer perguntas, não somente sobre a clínica, os sintomas, fazer perguntas: onde mora você? Onde você mora? É que acaso há outros doentes com suspeita de dengue, ou na escola desta criança, viu? Então, o pensamento clínico tem que ser fortalecido com um pensamento epidemiológico para fazer uma hipótese do diagnóstico. Durante a fase febril, o paciente pode
ficar deshidratado, porque tem febre, perde líquido, e aqui já vai a primeira recomendação. A primeira recomendação é: doente que é suspeito de dengue, precisa estas duas coisas, né? Vou falar agora já mesmo de tratamento. Precisa repouso, porque a anterior slide dizia que dengue é sistêmico. Como você não sabe como que está ocorrendo, por exemplo, o fígado desse doente, o coração, o encéfalo desse doente, todos têm que ficar em repouso, adultos e crianças. Primeiro. Segundo, todos têm que beber líquido desde o primeiro dia. Líquido, diversos líquidos, não? Pode ser suco, aqui em Ceará água de coco, pode ser leite, pode ser soro, mas líquido, pelo menos 2 litros cada dia, viu? E a terceira coisa que precisa um doente suspeito de dengue é que precisa educação para a saúde. Precisa ser informado que dengue não vai acabar, não vai terminar quando termine a febre. Que dengue tem uma fase importante depois da febre, viu? Vamos falar disso. Mas você viu que precisa um doente com dengue? Precisa repouso, precisa beber líquidos e precisa ser instruído, ser educado para conhecer a doença. E para tudo isso precisa ser acompanhado, viu? Precisa ser acompanhado durante todo o período da febre e também ser acompanhado pelo menos 2 dias depois da queda da febre. Onde que unidade de saúde pode fazer esse acompanhamento? Hospitais não podem, nem sequer podem pronto atendimento. Isso é uma tarefa da atenção primária, uma tarefa das unidades básicas de saúde. Por isso, ontem à tarde estivemos reunidos com os coordenadores de todas as unidades de saúde básica de Fortaleza. Talvez eram mais de 60, né? Quase 80, mais ou menos. Quanto? 92 pessoal, coordenador, gerentes da atenção primária aqui em Fortaleza. Isso tem que ir também aos municípios, viu? Porque, não tenho dúvida, hospitais são importantes, mas a unidade mais importante para evitar os óbitos pela dengue não é sequer o hospital, é a unidade básica de saúde. Se faz diagnóstico temprano e acompanhamento de cada um dos doentes. Como vão organizar o acompanhamento é a tarefa dos gerentes do sistema de atenção primária, viu? Então, finalmente, você vê, aqui, na fase febril, a começo, o hematócrito está normal e as plaquetas também são normais, mas leucócitos diminui. E é por isso que, se você tem um hemograma, talvez leucócitos baixos na leucopenia pode ajudar ao diagnóstico da dengue, viu? Então, leucócito é importante, mas alguns doentes com dengue, se já tem uma hemorragia, um sangrado, não tem leucopenia, então tem leucócitos normais ou elevados. Quer dizer, leucopenia pode ajudar, mas se é dengue e não tem leucopenia, talvez seja um indício, seja um marcador, seja uma ajuda para identificar que a gravidade pode ser manifestada, viu? Essa é a importância dos leucócitos. E plaquetas, contagem de plaqueta é importante também, mas não é mais importante que a clínica dos doentes. Vamos ver depois disso. Assim, é a febre. Depois da febre, vem a outra fase da doença, que é a fase crítica. É a fase crítica, porque onde é determinado, depois da febre, se o doente vai continuar
uma boa evolução, ou se o doente vai a complicar, vai a se complicar e ficar grave, e talvez óbito, viu? Então, como você não conhece quem vai ser esse que vai complicar, a atenção primária tem que acompanhar todos e cada uma dos doentes suspeitos de dengue. Porque na fase crítica, depois da febre, é quando as complicações maiores, por exemplo, é o choque hipovolêmico da dengue. Não é choque hemorrágico, hein? O nome dengue hemorrágico é um nome ruim, porque dá uma falsa ideia de que a gravidade da dengue está relacionada com hemorragias. Não. A gravidade de dengue está ocasionada por o extravasamento de plasma, que você pode ler aqui, viu? Fase crítica, porque é a fase onde o plasma fuge dentro dos vasos sanguíneos hacia fora. Esse fenômeno é praticamente exclusivo da dengue. É a principal causa da gravidade, extravasamento de plasma, que conduz a um choque hipovolêmico, que é tratado com líquidos em vena, com cristaloides, solução salina fisiológica, mas que pode ser prevenido se os líquidos são suministrados de uma forma, em uma quantidade adequada e desde o primeiro momento, o choque. Mas também tem a possibilidade de se complicar com grandes hemorragias maciças, e também com um comprometimento de órgãos. É uma terceira forma de gravidade. Ontem discutimos um doente que morreu sem aparentemente causa, não tinha choque, nem sangrado sequer. E a autopsia mostrou dengue com encefalites e edema cerebral. É frequente? Não é frequente. É possível? Sim, é possível. E é um doente que foi trasladado de um dos municípios ao hospital, a um hospital aqui em Fortaleza. Quer dizer que a pessoa pode se complicar, não com choque, não com hemorragias, mas a complicação tem que ver com afectação de órgãos. Principalmente, o mais frequente é fígado, mas também miocárdio, pode ter uma miocardite, e também rim, e também pulmão. Assim que, porque dengue é uma doença sistêmica, é uma doença, mas é sistêmica, é dinâmica. São os conceitos, os novos conceitos que todos os profissionais temos que incorporar. Então, como há um extravasamento de plasma, você vê, o hematócrito se eleva, mostra, ou amostra, hemoconcentração. E as plaquetas, que eram normais, vão descendo progressivamente, até trombocitopenia. Depois vamos a ver que a trombocitopenia não é necessariamente um bom marcador de sangrados, como qualquer de nós pode considerar. Mas trombocitopenia é um marcador de que a doença está evoluindo, e até evoluindo a possível gravidade, viu? Então, eu tenho que acompanhar ainda mais aos doentes que têm trombocitopenia, vamos dizer, progressiva. E por que há trombocitopenia? Trombocitopenia é uma forma de nós conhecer o que está ocorrendo, qual é a resposta imunológica desordenada que ocorre em os doentes com dengue. Trombocitopenia é produzida porque as plaquetas são destruídas na periferia, quer dizer, em sangue periférica, e são destruídas por anticorpos que a própria pessoa fabricou contra o vírus.
viu? A própria persona fabrica anticorpos contra proteínas da envelope do vírus, que tem uma reação cruzada contra proteínas das plaquetas e também contra fibrinógeno, e é demonstrado também que contra células endoteliais e outras células apoptose de fígado, viu? Então, esse fenômeno hoje é da maior importância e expressa uma forma particular de autoimunidade, mas é transitória. Não é como a autoimunidade de lúpus eritematoso, outras doenças, não? Mas é uma forma errada que nosso organismo trata de se defender contra o vírus e também, além disso, tem destrui suas próprias plaquetas. Felizmente é transitório. Você vê, a trombocitopenia dura 3, 4, 5 dias e depois passa essa, como dizer, tormenta, não? Imunológica, e as plaquetas volvem a ser normais. Não precisa transfusão de plaquetas somente em casos excepcionais. Viu? Hoje é conhecido isso como o fenômeno chamado semelhança ou similitude proteica. O nome é... quer dizer que há as mesmas proteínas, parte do vírus e parte de algumas células de nosso corpo. Uma forma de mimetismo molecular. Bom, em língua inglesa é molecular mimicry, que em espanhol ou em português seria como mimetismo molecular ou semelhança molecular. Quer dizer que um anticorpo contra uma proteína de um agente infeccioso também pode ficar anticorpos contra algumas das próprias células do próprio corpo. Isso é tudo, viu? Não temos que quitar o mito a plaquetopenia, desmitificar. Dengue não é sinônimo de trombocitopenia, mas trombocitopenia pode nos ajudar a identificar a estadio, como está evoluindo esse doente. Quando as plaquetas começam a subir, o doente já vai melhorar, sim? E quando as plaquetas ainda vão descendendo, então nós temos que fazer um acompanhamento melhor. Mas não é que é precisamente as plaquetas, a gravidade. As plaquetas é um marcador, é uma señal que nos obriga a um melhor trabalho, maior acompanhamento, viu? Então, finalmente, a terceira fase é a fase de recuperação. Eu vou mostrar depois algumas imagens, mas recuperação é boa, mas não sempre é assim boa, porque algumas vezes, em essa fase de recuperação, a pessoa pode desenvolver outra infecção. Por exemplo, ontem mesmo, um doente que tinha, além de dengue, tinha uma infecção bacteriana, não? A vezes com uma pneumonia, um estáfilo, pode ser uma infecção por uma bactéria gram-negativa, porque essa etapa o nosso organismo fica fraco, imunologicamente fraco, e pode ser complicado com outra infecção. Próximo. Aqui você vê, quando a febre cai, os pacientes podem melhorar ou podem piorar. Os que vão a melhorar têm dengue sem sinais de alarma. Os que vão a piorar são doentes que têm sinais de alarma. Então, que é próximo? Que é sinais de alarma? Você vê esta linha azul, esta fita azul, expressa os sinais de alarma. Sinais de alarma são evidentes quando a febre cai. Quando a febre cai e o doente acha que não tem dengue, que dengue terminou, é um erro, porque começa a segunda fase da dengue, é marcada
por esses sinais de alarma. O mais frequente dos sinais de alarma é o dor abdominal. Dor abdominal intenso, não aquele dorzinho, já começa um dor abdominal intenso, que pode ser interpretado como uma causa cirúrgica, viu? Ou pode também, segundo, outro sinal de alarma é vômito frequente, ou um sangrado de mucosas, quer dizer, febre cai e a pessoa tem um vômito com alguma sangue, ou tem melena, ou tem uma mulher com sangrado genital, viu? Uma metorragia. Também quando há alguma evidência de extravasamento de plasma, quer dizer, raio-x que mostra derrame pleural, ou ultrassom mostrando ascites, ou fígado que aumenta mais de 2 centímetros, viu? Quando uma combinação de hematócrito que sube e plaquetas que baixam. Isso é mais significativo que dizer uma quantidade específica de plaquetas ou uma quantidade específica de hematócrito. A combinação, plaquetas vão caindo ao mesmo tempo que hematócrito progressivamente se eleva. Viu? Esse conjunto, depois vamos repetir, esse conjunto de possibilidades são sinais de alarma. Esse é o momento quando já a hidratação por la boca não é suficiente, vai precisar uma hidratação venosa, viu? Vamos falar disso também depois, mas o importante é que todos sepamos que dengue tem 3 fases, que depois da fase febril começa a fase crítica e que a porta da fase crítica é os sinais de alarma. Sinais de alarma nos anuncia gravidade ou a possibilidade de uma gravidade. Próximo. Aqui a pergunta é: tem dengue? É uma pergunta difícil, porque pode ter febre, dor corporal e não ser dengue. Talvez é influenza, talvez é leptospirose, ou em Manaus talvez é malária, e talvez, quer dizer que hay que fazer diagnóstico diferencial, a clínica é o mais importante, aunque epidemiologicamente temos que pegar toda a informação que podemos, e também talvez laboratório ajuda, viu? Então, em que fase do dengue está o nosso doente? Já conhecemos, pode ser febril e pode ser fase crítica depois da febre. É importante a resposta para essa pergunta. Tem sinais de alarma, tem dor abdominal intenso, caiu a febre, tem vômito, caiu a febre, tem agora um sangrado, e a própria pessoa pode dar um erro, pode dar uma falsa interpretação, porque a pessoa diz: doutor, até ontem eu tive dengue e hoje tenho uma coisa que comigo, não estou bem, e o médico, sim, é um erro. Não, o médico tem que perguntar, nem sequer ao doente pode dizer que tive febre. O médico tem que perguntar. Uma pessoa, há uma epidemia de dengue e consulta porque tem dor abdominal, primeira pergunta é: você tive febre? Até quando? Não, até ontem. Você agora está na fase crítica da dengue. Isto que você tem pode ser um sinal de alarma de dengue. Ou não, sim, mas tem solução, né? Mas a solução depende de líquidos em vena, viu? Então, a última pergunta é: tem hipotensão? Tem algum sinal de choque? Finalmente, tem choque? Com estas perguntas, você pode acompanhar seu paciente e pode evitar, fazer prevenção de gravidade e de óbito, viu? Próximo. Então, alguns exemplos, viu? Aqui, febre. Isto é quando dengue é somente dengue. A princípio, tem algo na pele, uma racha, uma erupção. Próximo. Ou tem sangrado. Esta criança escolar
Obeso. Mas além do obeso, tem petequias na pele, viu? Próxima, ou sangrado, algum sangrado, que veo sangrado no paladar duro, sangrado conjuntiva, sangrado na epístasis. Próximo. Então, até aqui um resumo. Dengue tem a etapa fase febril, com febre, manifestações gerais, algum sangrado pequeno, na pele, petequias, prova do laço, mas o mais importante é a presença dos sinais de alarma. Sinais de alarma mostra nossa demonstração clínica que um extravasamento de plasma está ocorrendo. Então, esse extravasamento de plasma você pode expressão de hematócrito elevado. Por isso, hemograma, mais de um hemograma, você pode constatar se hematócrito se eleva ou não. Mas também raio-x. Raio-x você pode encontrar o derrame, ou ultrassom pode encontrar ascites, viu? O derrame. Mas aqui vem esta criança. Você pode ver a cara dela. É uma cara feliz? Não. Tem alguma coisa. É infeliz. Possivelmente tem um dor. É uma cara de dor. Nem sequer temos que perguntar. Somente com olhar a esta criança, ele tem dor. Onde é o dor desta criança? Vemos a barriguinha, aumentada. Possivelmente esta criança tenha um dor abdominal intenso, viu? Esta criança tem um sinal de alarma, porque os sinais de alarma expressam extravasamento de plasma igual, da mesma maneira que pode ser o raio-x ou que pode ser laboratório. Quer dizer, laboratório e raio-x ajudam, mas a clínica pode dar-nos a mesma informação se somos capazes de identificar os sinais de alarma que expressam extravasamento de plasma. Assim que, por exemplo, é uma cortesia do Dr. Ivo Castelo Branco, daqui de Fortaleza, raio-x com imagem que podem ser interpretadas como pneumonia intersticial. Mas não é. Tudo isso é água. Quer dizer que há um extravasamento de plasma. Ou você vê uma tomografia, também mostra o extravasamento. É água que fugiu dos vasos sanguíneos. E aqui vem ultrassom mostrando derrame pleural. Tudo isto é provocado por uma apoptosis em as células endoteliais vasculares do pulmão. Ou seja, dengue induz a destruição de algumas células do endotélio vascular, o líquido fuge e provoca extravasamento de plasma que você pode ver em los raios-x, em ultrassom, mas você não vê, não pode ver, não pode olhar o que está ocorrendo na célula. A célula está sendo destruída por um mecanismo chamado de apoptosis, que é induzido por o mesmo vírus dengue ou talvez por as citoquinas que são liberadas em resposta do nosso corpo a essa infecção. E talvez, o mesmo derrame pleural em ultrassom. E aqui um resumo dos signos de alarma. Você vê, extravasação de plasma, sinal de alarma, deterioro clínico depois da febre. Caiu a febre, a pessoa não está melhor, a pessoa está pior, viu? O lactente chora, não quer se alimentar, tem uma dor abdominal intenso, ou tem muito vômito, ou está irritável, o lactente expressa isso com choro contínuo, choro frequente, ou sudoração, pele molhada, sudorosa,
y trastorno de conducta. Y por supuesto no hay orina. Eso es sinais de alarma que expresan extravasamento de plasma quando a febre cai, viu? Próximo. E finalmente a fase crítica. Então, fase febril, fase de crítica que é anunciada pelos sinais de alarma. Então, pode ser prevenida a morte pela dengue? A maioria das vezes pode, viu? Então, nós, os médicos, temos que ter uma ilusão, um pensamento que podemos prevenir a morte pela dengue, se temos esta informação, se fazemos um acompanhamento durante a febre e somos capazes de identificar precocemente os sinais de alarma e para tratar, não aguardar o choque para começar tratamento, mas começar tratamento desde os sinais de alarma e começar tratamento desde o primeiro dia da febre, com repouso e com muito líquido por la boca, viu? Próximo. Então, esses são exemplos. Este é um exemplo de uma hepatitis, hepatitis pela dengue. Dengue pode dar uma hepatitis por dengue grave. Próximo. Esta é uma garota bonita, uma garota 10 anos, com dengue, mas tive racha, petequias e uma coisa rara em dengue. Tinha icterícia. Você vê aqui, os olhos são vermelhinhos, e também aqui. Então, é dengue ou hepatite? É dengue ou hepatite? Não é fácil. Mas ela morava em um bairro onde havia uma intensa transmissão de dengue. Tinha um critério epidemiológico. E a clínica da dengue também. Então, o laboratório foi feito estudos negativos para todas as hepatites, hepatite A, B, C foi negativo, e tive PCR positivo para dengue. Assim que é um exemplo de uma hepatitis pela dengue, viu? Então, a expressão de patologista é a expressão clínica, isso pode ser diagnosticado, viu? Então, isto é outro doente, este faleceu, que foi feito um estudo de túnel. Túnel é um estudo especial para identificar apoptosis. Então, aqui, viu, as células apoptóticas, que é uma forma de destruir, de uma morte celular. Próximo, por favor. Isto é o cérebro, não? É anterior, não é? Não, sim, anterior? Não é. Ok, próximo então. Ok. Aqui mostrando umas tomografia em uma pessoa, uma mulher médico, Talvez ser médico um fator de risco. Talvez. Esta mulher médico tive seu filho adolescente que tive dengue. Ela foi a médica de seu filho. O filho ficou bem. E depois ela ficou com febre. E o médico continuou trabalhando, tudo assim, Mas ao 4º dia da febre, tive uma convulsão, perdeu a consciência, tive coma até hoje. Nunca mais recuperou a consciência, nem recuperou a vida. Ela morreu com uma encefalitis pela dengue. Assim que temos que pensar essa possibilidade, viu? Então, isto é tecido cerebral mostrando apoptosis neuronal. As células do cérebro, as neuronas, também vão a apoptosis, como as células do fígado, como outras células. Próximo. O miocárdio também é um exemplo de uma miocarditis por dengue. O clínico tem que pensar essa possibilidade. Não sempre, isso não é frequente, Não é frequente, mas alguma vez ocorre.
É um síndrome de baixo gasto cardíaco por afectação direita. Se há a possibilidade de fazer uma ecocardiografia, é possível detectar, identificar como a pressão de ejecção do ventrículo esquerdo está diminuída. Viu? E a clínica é um síndrome de baixo gasto, frialdade, hipotensão, muito parecido, não? Conduz a um choque, mas não é choque por extravasamento, é um choque por miocardite pela dengue. Próximo. O rim, você vê este lactente aqui com anasarca, o rim tem apoptose das células do túbulo distal. Próximo. Vesícula biliar. É uma vesícula biliar fotografiada em laboratório da patologista. Porque esta mulher é uma mulher jovem de 50 anos. É jovem ou não é jovem? A mulher tinha dengue, mas a febre caiu e começou com dor em hipocôndrio direito. Ela trabalhava com médicos. Ela não era médico, mas trabalhava em um hospital. Tinha muito médico ao redor. O cirurgião disse: você precisa, possivelmente tem colecistite, precisa uma ultrassom. O ultrassom mostrou um espessamento da parede da vesícula. Eles dizem para ela: você tem colecistites, você precisa de cirurgia. E foi a cirurgia laparoscópica, foi difícil, mas foi extraída a vesícula, mas depois sangrou hemoperitoneu, muita sangue. Voltou de novo a quirófano e foi não era quirúrgica, não era isso. Ela morreu porque isso que você vê, esse espessamento da parede da vesícula, a ultrassom, é edema. Você vê aqui, é edema da parede, é edema, é uma expressão do extravasamento de plasma. O dengue mesmo, depois da febre, o grande extravasamento de plasma provocou dor vesicular, viu? Mal interpretado, foi um erro diagnóstico dos cirurgianos. Mas a mulher morreu, mulher morreu. Então, qual é o ensino disso? É que temos que buscar os sinais de alarme e trabalhar de conjunto. Doente não é propriedade do cirurgião, nem propriedade dos clínicos. Temos que fazer um time, uma equipe conjunto, para fazer o melhor diagnóstico possível, viu? Próximo. Então, isto é para mostrar o que as autopsias da dengue mostram, viu? Hemorragia digestiva, ascite, hidrotor, hemorragia pulmonar, necrose. É uma demonstração de que dengue é uma doença sistêmica. A pessoa que morre de dengue tem afetado praticamente todos os órgãos. Próximo. Os principais fatores de fisiopatologia. É um resumo. Tem extravasamento de líquidos, tem sangrados, tem trombocitopenia, mas também tem linfocitopenia das áreas T. Você conhece que o linfocito é determinante para a imunidade, para nos defender contra as infecções. Então, um doente grave com dengue tem imunocomprometimento que facilita outras infecções. Isso é importante conhecer. Felizmente, este comprometimento imunológico é curto. Depois de 2, 3 semanas, melhora. Se for permanente, dengue seria pior que HIV, não? Ou pelo menos igual que HIV. Mas, felizmente, dengue é uma doença aguda, onde trombocitopenia recupera, onde linfocitopenia também
vai à recuperação. Próximo, viu? Então, isso você já conhece, é uma repetição que dengue tem trombocitopenia como resultado da lisis de plaquetas na periferia por um fenômeno imunomediado. É que as hemorragias são múltiples, um fenômeno múltiple. Hemorragia, estas fotos são de Rio de Janeiro, nossa amiga Sônia, Então, estas pernas são cariocas. E mostram as petequias. Petequia não tem relação, pode ou não ter relação com trombocitopenia. É um fenômeno, talvez, uma vasculopatia. Não vasculitis, Dengue não dá vasculitis. Vasculitis dá meningococemia, dá outra sepsis bacteriana. Mas o diapédesis vascular é um comprometimento de vasos que dá hemorragia na pele. É um fenômeno multicausal. Pode ser vasculopatia, trombocitopenia, trastorno da coagulação, próximo, ou pode esta hemorragia no estômago grave, viu? Pode ser como resultado da desequilíbrio entre factores da coagulação e factores da fibrinolisis, porque quando o patologista busca e busca, não encontra o ponto do sangrado. É um sangrado difuso, viu? Não é fácil, viu? Não é fácil, mas é assim. Pode ter um sangrado maciço, digestivo, por um transtorno, um desordem, desequilíbrio entre fatores da coagulação e da fibrinolisis. Próximo. Este pobre garoto morreu com um sangrado pulmonar, viu? Ao final, há um desbalanço entre coagulação e fibrinolisis. Próximo. Agora, rapidinho agora, até agora, hemos conhecido que dengue tem duas formas clínicas, dengue clássico e dengue hemorrágico. Agora nós conhecemos que dengue tem um espectro clínico muito mais amplo, dinâmico, viu? Mas vamos a um repasso clínico. Febre, acompanhando a viremia. Cai a febre, desaparece a viremia, porque começou IgM. Então, o momento para indicar IgM é depois do 6º dia, quando já a febre caiu, quando a viremia desapareceu. Mas aqui hoje, agora, podemos fazer não somente cultura para isolamento viral, PCR, também podemos fazer identificação de antígenos, NC1, tem que ser aqui, mas IgM depois do 6º dia, quando anticorpos elevaram. Próximo. E aqui um exemplo de algumas crianças com dengue. E nas crianças com dengue, você vê, todas tiveram febre, mas cefaleia, dor retroorbitária, dor corporal, somente 30%, 40%. Não podemos identificar dengue na criança se aguardamos que todo o quadro seja florido. Mas dor abdominal, vômitos, sintoma digestivo. E também exantema, rash pode estar presente. Mas interessante é isto, você vê quase 20% tiveram algum sangrado espontâneo, viu? Por então, próxima, quer dizer que dengue é uma combinação de febre com dor corporal, dor retocular, cefaleia, algum rash, algum exantema, algum sangrado, viu? E leucopenia. Isso é um resumo. Próximo. Mas que interessante, viu? Os doentes que tiveram algum sangrado foram 55%. 55% tiveram as plaquetas por acima de 150.000 plaquetas normais. E os que tiveram menos de 100.000, pelo menos uma, não tive nem sequer petequias, nem sequer prova do laço positivo. Então, não temos dúvida, plaquetas baixas e sangrados não estão relacionados. Plaqueta é importante como marcador da evolução da doença, mas não como para indicar possível sangrado.
nem sequer para indicar uma transfusão de plaquetas. Próximo. Então, a vezes, quando a febre cai, aqui em vermelho é choque depois da febre, viu? Choque depois, quando a febre acabou. Próximo. Então, o dengue hemorrágico até agora é caracterizado por 4 coisas: febre, algum sangrado, trombocitopenia, menos de 100.000, e evidência de extravasamento de plasma. E agora temos a possibilidade da ajuda de ultrassom. Ultrassom que pode ser feito não somente em hospitais, pode ser feito em unidades de saúde básica, se tiver essa estrutura para isso, né? Agora, que podemos encontrar em ultrassom? Podemos encontrar derrame pleural, ascites, espessamento da parede da vesícula biliar, viu? Próxima. Ou hepatomegalia, ou pâncreas aumentado de volumen, ou acúmulo de líquido retroperitoneal, que sempre expressa gravidade. Quão importante é, então, que podamos fazer ultrassom e uma pessoa que sepa interpretar bem o ultrassom em caso de dengue. Assim que, de primeiras horas, é febre, é tudo isto que hemos visto. Talvez depois tem, próxima, alguma sangrado na pele ou sangrado outro, viu? Próximo. Mas depois da queda da febre começa a etapa crítica, viu? Começa com queda da febre, dor abdominal, derrame pleural, ascites, vômitos frequentes e elevação do hematócrito. Então, choque é 4 vezes ou 5 vezes mais frequente el dia da queda da febre ou depois da queda da febre. Próximo. Isto é, você sem febre, a maioria dos doentes que evoluíram a choque. Próximo. Os sinais de alarma, um resumo, dor abdominal intenso, mantenido, vômitos muito frequentes, uma queda brusca da febre e irritabilidade ou somnolência. E aqui vem sinais de alarma, dor abdominal, vômito, irritabilidade, próximo. Então, dor abdominal e outros sinais de alarma expressam, significam, que mais expressam, significam, mostram o começo do deterioro clínico do doente. Se os médicos de enfermagem pudiéramos lembrar isto, isso é o começo da gravidade. Não tem que aguardar o choque, nem sangrado maciço. Isso é o começo do deterioro clínico. Então, já francamente, etapa crítica é choque com hipotensão, mas também, como dizer isso? Quando a tensão arterial máxima, mínima, está estreichamento da pressão do pulso, viu? Menos de 20. Isso é choque. Não tem que aguardar sequer a hipotensão. E por isso, depois da choque, vômito de sangue, hematemesis, ou hemorragia pulmonar, ou hemorragia cerebral. Próximo. Aqui vem este estreitamento entre a tensão arterial máxima e a tensão arterial mínima. Isto aqui é choque. Isto já é choque. E o dia mais frequente do choque é o 4º dia nas crianças. Próximo. As plaquetas, viu? As plaquetas vão descendendo progressivamente até o momento da gravidade. Por isso, quando um doente tem trombocitopenia progressiva, eu devo acompanhar esse doente muito mais perto dele que se não tem trombocitopenia, viu? Não quer dizer que todas as trombocitopenias, os doentes com trombocitopenia vão evoluir a gravidade, não choque. Mas quer dizer, é um aviso para o médico que tem que acompanhar muito mais a esse doente. Próximo. Quanto dura o choque pela dengue? A maioria das vezes menos de 24 horas. É um choque recorrente, viu? Você
dá líquidos em vena, melhora, mas 2 horas depois volve, retorna à hipotensão, é o choque recorrente, menos de 24 horas, mas 12% dos doentes tem choque de mais de 48 horas, hein? E pelo menos um doente de cada 200 tem choque mais de 48 horas, até 72 horas. Isso temos que ter a ideia disso, porque quando começa choque por dengue, tampouco conhecemos quanto vai durar o choque em esse doente. Próximo. Agora, depois do choque recorrente prolongado, pode ser desconforto respiratório, desconforto respiratório que expressa isto, expressa edema pulmonar intersticial. E finalmente as grandes hemorragias maciças, que praticamente sempre vem depois da choque, durante ou depois da choque. Muito difícil de controlar estas hemorragias, muito difícil porque são multicausales, viu? Mas o propósito tem que ser fazer prevenção de choque. Se um doente não tem choque, também não vai ter essas hemorragias, viu? Essa é a estratégia que os clínicos temos que ter para evitar os óbitos pela dengue. Então, a etapa de recuperação é feliz, mas não sempre é assim feliz, hein? Pode ter uma superinfecção bacteriana ou um rash tardio, um exantema que aparece para 10º dia, segunda semana, quando tudo melhorou, pode reaparecer com muito prurito, não é grave, mas é muito ruim para a pessoa. É difícil de tratamento, difícil, praticamente não tem tratamento, é o passo dos dias, viu? Então, este é um exemplo. Este é um exemplo de uma criança que com dengue, viu? Tem nome, o nome dele é Fernandinho, você diria acá, salvou, mas você vê, um exemplo, febre, quantos dias? 3 dias, caiu a febre, viu? Subitamente, sinais de alarme, viu? Então, tive hidrotora, déjame pleurar, extravasamento de plasma, ficou em choque, vermelho aqui, choque recorrente. Quantos dias? 1 dia, 2 dias, 3 dias. Fernandito queria morrer, mas por isso hospitais são também importantes. A UTI, os profissionais da UTI trabalharam muito duro. Com Fernandito ele salvou. Mas depois que terminou choque, depois que terminou fase crítica, ainda tive uma complicação infecciosa, tive uma pneumonia bacteriana, grave também, grave, mas salvou. E agora Sabadito é um jovem de 18, 19 anos, viu? Mas não morreu. Essa é a ideia. A ideia é que doente com dengue não tem que morrer. Pode ser prevenido o óbito, ou ainda, se fica grave, pode ser tratado, viu? Próximo. Mas, por que morrem os que morrem? Esta é uma pobre criatura salvadoreña que morreu. Próximo. Bom, este é um estudo feito com crianças cubanas que morreram há 30 anos, ano 1981. Brevemente, o promédio do dia da morte foi 5º dia, e o choque como promédio foi o 4º dia. Mas olha, estes que morreram, como começou, tiveram o mesmo quadro clínico dos que não morreram. Então, onde está o ensino disto? É que o médico, a enfermagem, os profissionais de saúde, quando a febre começa, quando sintoma febre, mal-estar geral, não pode conhecer quem vai a evoluir a gravidade e a morte. Isso é o ensino para a atenção primária, para as unidades básicas de saúde. Por isso o acompanhamento é tão importante, viu?
se realmente não queremos ter óbitos, viu? Porque o óbito pode ser uma pessoa de nossa própria família, ou uma pessoa. Todas as pessoas são importantes, mas talvez uma pessoa famosa, talvez um político, talvez um jornalista, talvez o próprio médico, viu? Então, quando a febre começa, você não pode predecir quem vai a ficar grave e a morrer. Esse é o primeiro ensino. Mas outro ensino é que o terceiro dia foi o dia de dor abdominal intenso, o dia de vômitos, o dia de sangrar, viu? Sinais de alarma. Então, quer dizer que 24 horas antes do choque, os médicos podem identificar sinais de alarma e começar tratamento para prevenir o choque. Talvez você hace prevenção de choque e nem sequer sabe que salvou essa vida, viu? É um herói. Um herói anônimo, viu? Porque nem sequer a família agradece isso. Não ficou grave, você sencillamente cumpriu com seu trabalho, Você é um herói anônimo, mas você não sabe quem foi, mas você salvou a vida de 20 pessoas, de 100 pessoas, de 200 pessoas, fazendo o que tem que fazer, desde a fase febril e depois a queda da febre, quando os sinais de alarma apresentaram. Próximo, Então, este é outro exemplo, mas é um exemplo triste, porque este garoto de 4 anos, chamado Joel, você sabe, eu lembro dele, 30 anos depois ainda, eu lembro deste doente. Este doente morreu, este doente não foi como Fernandito, mas tive febre também, 3 dias, viu? E caiu a febre, estuvo hidrotórax, déjame plural, sinais de alarma, estive choque recorrente, 3 dias também, e depois da choque, ele sobreviveu a choque, mas broncopneumonia e com uma sepsis por estáfilo, e morreu, viu? Etapa de recuperação também é perigosa, Próximo. Este é o raio-x de Joel. Próximo. E quase antes de morrer, este não tinha pulmão para respirar. Tudo estava coberto por edema, por hemorragias, muito complicado. Sepsis, infecção por estáfilo. Próximo. Este é o pulmão da autopsia. Pulmão grande, pulmão edematoso, como é? É demasiado, É demasiado, mostrando petequias, sangrados, viu? E que fazer? Desde a primeira slide hemos estado falando de que fazer. O que podemos fazer é muito, mas não precisa uma tecnologia complicada, nem sequer grave, nem sequer custosa. É custoso talvez reordenar os serviços, porque vai precisar uma cobertura maior, não somente número de pessoas, mas número de horas. A pessoa pode visitar a unidade básica na manhã, na tarde, à noite, talvez um horário estendido para facilitar. Mas a principal recurso é recurso da inteligência. O principal recurso é conhecer isto que hemos falado, viu? E organizar. Por isso, capacitação é precisa, atualização, mas é preciso que os gerentes, os gestores do sistema de saúde reordenem os serviços para que tudo suspeito de dengue seja diagnosticado e seja acompanhado diante a febre e depois da febre. Então, quer fazer? Vamos rapidinho, As perguntas: tem dengue? Tem sangrados? Tem sinais de alarma? Tem choque? Próximo. Então, aqui vocês têm, isto é o que as diretrizes nacionais diz,
não estou autorizado para modificar isto, nem é preciso. Talvez possa melhorar, viu? Mas não somente melhorando isto vai melhorar a coisa. É uma melhor ferramenta, talvez possa ser feita, mas precisa um cenário, um reordenamento dos serviços que permita que esta ferramenta seja útil 100% das vezes. Mas a pessoa com sintomas assim chamados clássicos, que nós agora sabemos que não sempre são assim tão clássicos, viu? Ou estadiamento azul, pode ir a casa, mas tem que ir a casa com uma boa orientação. Tem que ir a casa convencido de que repouso é preciso e convencido de que beber líquidos é preciso. Mas há uma diferença entre azul e verde. A diferença é a pessoa que tem dengue, mas além disso tem outra doença. É dengue com comorbidade, ontem vimos isso. Ontem vimos uma pessoa, um jovem de 60 anos, viu? 61 anos, que quando pegou dengue era diabético, era hipertenso e além disso era alcoólatra, com dignidade, Não era alcoólatra anônimo, não. Todo mundo conhecia, não era anônimo, que ele era alcoólatra, mas era diabético, era hipertenso. O que aconteceu? Morreu, mas não morreu pela dengue. Dengue contribuiu, dengue desencadeou todo o desequilíbrio em todos os órgãos. Fígado, tive complicação de fígado, evoluiu a um dano, um fallo, não? De fígado hepático, e também finalmente hizo uma insuficiência renal, anúria e morreu, viu? Então, não é a mesma coisa o tratamento de uma pessoa saudável que de uma pessoa que tem outras doenças. Essa é uma mensagem. Nós temos que desenvolver uma forma de melhorar o tratamento, o manejo da população com outras doenças que além disso tem dengue. Não pode ser a mesma coisa. Talvez precisemos internar precocemente algum deles. Onde temos leitos? Não sei, mas o que vai acontecer? Alguma coisa temos que fazer com essas doentes que não têm, agora não tem choque, talvez nem sequer tenham sinais de alarme, mas tem diabetes mais ou menos compensada, tem hipertensão, tem outras coisas, ou talvez tenham outra doença infecciosa, por exemplo, malária e dengue, por exemplo, outras coisas, tuberculose e dengue, não é a mesma coisa. Dengue não é o mesmo, é uma pessoa saudável que é uma pessoa com outra doença. Isso tem que ser interrogado, tem que ser considerado por cada profissional da saúde, cada médico, cada enfermagem. Como dizer, um reto, a palavra, um desafio. É um desafio que temos que vencer. Que fazer com as pessoas com dengue que têm outras doenças que podem se complicar? Isso é. Então, aos que têm algum sangrado, já sabemos, não é o mesmo. Não é o mesmo um sangrado na pele que um sangrado mucosa. Sangrado mucosa expressa, é um sinal de alarma. E não é o mesmo um sangrado maciço, um sangrado digestivo, sangrado metorragia nas mulheres, viu? Então, há diferença entre sangrados na pele, sangrados nas mucosas, que é sinal de alarma, e sangrado maciço. Mas os sinais de alarma inclui sangrado de mucosa, mas sobretudo tem que ver com sangrado. O sinal de alarma é dor abdominal intenso, vômito frequente, fígado que agranda, somnolência,
irritabilidade, viu? Ou hematócrito que sube e plaquetopenia progressiva. Então, isso precisa estadiamento laranja. Isso precisa líquidos em vena imediatamente. Não pode aguardar. Dr. Ivo Castelo Branco disse para mim ontem, para nós, de um doente que foi trasladado com sinais de alarma em avião, para que chegara bem cedo, mas morreu, porque o traslado, ele foi trasladado sem líquidos em vena, Então, é melhor não correr e começar tratamento com líquidos endovenosos, e com líquido endovenoso o traslado, transferência, não? Transferência pode ser feita e a pessoa vai a se recuperar. Essa é a mensagem, Finalmente, sinais de choque ou sinais de outra gravidade. Alguma coisa mais? Isso é o que o Ministério da Saúde recomenda. Isso eu acho que está em todas as unidades. Não? Se não está, cada gerente, cada gestor tem que conseguir estas recomendações que tem o Ministério da Saúde. Eu não preciso considerar cada uma delas, porque foi sendo falado durante a palestra. Próximo. Terrível. Cada coisa maior, dita com mais detalhes, viu? Mas tratamento é decisivo, mas mais decisivo ainda é conhecer quando começar um tratamento e quando começar outro tratamento. Eu acho que essa última ainda. Agora, quando uma pessoa que está internada, quando pode egressar, melhoria clínica evidente, pelo menos 2 dias, 48 horas, sem febre, bom apetite, estabilidade hemodinâmica, tensão arterial, diuresis, viu? E então o laboratório mostra tendência a aumento das plaquetas. Não tem que aguardar uma cifra, uma quantidade normal de plaquetas, mas se tinha 80.000, agora tem 100.000. Se tinha 40.000, agora tem 60.000, viu? Alguns falam de 50.000 plaquetas como mínimo, sim, mas mais importante que um número exato é a critério que está subindo, e leucócitos também, e um hematócrito estável. Isto é uma forma de Hatch, é como um mar, mas um mar vermelho com ilhas brancas. É uma forma bastante característica de Hatch pela dengue. Isso é tudo. Obrigado. Viu?